Boa tarde a todos. Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, mudar a nossa frequência, mergulhar de corpo e alma nesse ambiente de paz, de serenidade, de tratamento espiritual, onde encarnados e desencarnados estamos no mesmo universo dimensional. Pouco importa se estamos encarnados ou desencarnados, buscando aquela informação, aquele conhecimento, que dissipe a nossa ignorância, que amplie os nossos horizontes. É o momento também que os nossos entes queridos, que já estão no plano maior, se aproximam de nós. Diminuem as saudades, ficam alguns minutos ao nosso lado. Uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, orientadores, amigos do plano maior, a equipe de vigilância, os nossos guardiões. É o momento que todos nós buscamos, através do contato com a espiritualidade superior, aquela paz, aquela serenidade. Nos sentimos acolhidos, abraçados, amados, respeitados, envolvidos, tendo a certeza que não estamos aqui por acaso, que o nosso espírito, antes dessa existência, já tinha solicitado para a espiritualidade a oportunidade, de uma forma diferente, de uma forma mais livre, buscar Deus, buscar as verdades maiores, as leis maiores, para que a vida realmente faça sentido, para que pudéssemos dar um colorido diferente, entendendo um pouquinho melhor do porquê e do para quê, da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, e como é importante ter a espiritualidade trabalhada, alimentada, construída, e somente através do conhecimento. Esse conhecimento que alimenta o nosso espírito, que nos fortalece e que nos dá a certeza que não estamos aqui por acaso. Que assim seja. Hoje estamos na quinta aula, o tema mediunidade, mas hoje vamos falar sobre DPM, Desenvolvimento Prático Mediúnico. Tudo bem? Então aqui, ó, Desenvolvimento Prático Mediúnico. Na semana passada falamos sobre um aspecto, hoje nós vamos falar sobre outro aspecto. Vamos imaginar aqui que nós vamos trabalhar o aspecto mais ostensivo, de uma mediunidade mais prática. Okay? Trabalhamos a mediunidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas no momento onde eu estou num local apropriado para isso, para trabalhar a minha mediunidade. Como é que funciona isso? Desenvolvimento prático mediúnico. E existem dúvidas a respeito desse assunto. Como que eu posso me comportar? O que eu tenho que pensar? Qual é o móvel da minha ação que me coloca em sintonia, em conexão com a espiritualidade superior? Sem regras, sem dogmas, sem nada externo. Mas o que nós precisamos? Ok? Primeira coisa, a melhor técnica de concentração que existe. Nós aqui temos dificuldade em concentração, faz parte da nossa cultura, não temos treinamento para isso, nunca nos envolvemos direto com isso. Existem algumas filosofias espiritualistas que já trabalham isso já há séculos ou há milênios. Nós aqui, no Brasil pelo menos, não temos essa cultura da concentração, não conseguimos ficar mais do que 10 minutos concentrados. Essa é uma grande verdade. A gente já começa a dispersar os nossos pensamentos. Isso é uma questão de treino, mas nos concentramos? Sim, nós nos concentramos, mas não temos a capacidade de ficar muito tempo de forma concentrada. Então, a melhor técnica de concentração que existe é o desejo íntimo de ser útil. Então, ao invés de eu ficar me preocupando com técnicas de concentração, eu entender que o desejo íntimo de ser útil já eleva o meu padrão vibratório, já me coloca em sintonia, em sincronia com a espiritualidade superior. Lembra da questão das ondas, da frequência? Eu vou elevando a minha frequência.
estou em ondas médias, vou para ondas curtas. Então, o desejo íntimo de ser útil melhora a minha frequência vibratória. Eu entro numa outra faixa vibratória. A melhor técnica de relaxamento é a boa vontade. Interessante isso. Porque nós nos preocupamos em qual é a técnica que eu posso usar para relaxar. Nesse caso específico, é a boa vontade. Então, a melhor técnica de concentração é o desejo íntimo de ser útil, a melhor técnica de relaxamento é a boa vontade, e a melhor técnica de apurar a sensibilidade mediúnica é servir incondicionalmente. Entenderam? A melhor técnica de aprimorar depurar ou apurar a nossa sensibilidade mediúnica é servir incondicionalmente. O que é servir incondicionalmente? Não esperar nenhum retorno nesse sentido, nenhum ganho nesse sentido, ok? Saber que se eu estou servindo incondicionalmente é porque eu estou fazendo o meu melhor dentro das minhas possibilidades e não estou esperando exatamente um retorno, seja ele de que forma for. Porque o fato de eu servir incondicionalmente, eu já tenho o meu retorno. Deu para vocês entenderem ou não? Isso já é suficiente. Isso já é suficiente. Saber que eu estou fazendo alguma coisa sem esperar nenhum tipo de retorno, mas pelo prazer de estar fazendo alguma coisa, pelo querer de estar fazendo alguma coisa, sem nenhum tipo de barganha, sem nenhum tipo de resposta. Simplesmente eu vou fazer o meu melhor, dentro daquilo que eu posso. Eu vou fazer o meu melhor dentro daquilo que eu posso, sem nenhum tipo de comparação. Toda comparação é injusta. Vocês já se compararam alguma vez? Quantas milhares de vezes? Toda comparação é injusta. Por quê? Se eu me comparo com quem está acima, é porque eu estou abaixo, não é assim? Se eu me comparo com quem está abaixo, é porque eu estou acima. Deu para vocês, como tem muito de orgulho aí? Toda comparação é uma máscara do orgulho. É uma máscara do orgulho. Não existe comparação. Não existe ser humano igual ao outro. Parecido sobre alguns aspectos, sim, não tem problema nenhum. Algumas afinidades, sim, mas cada ser humano, ele é único. Ele tem a sua história. Às vezes a gente fala assim, como eu gostaria de ter a vida de tal pessoa. Não, nem pense nisso. Porque só você suporta a sua vida. Deu para vocês entenderem ou não? A gente não suportaria a vida de ninguém e ninguém suportaria a nossa vida. Ninguém. Só nós suportamos a nossa vida. Porque a nossa vida são quantas centenas de existências só na condição nominal. E cada existência é uma experiência, é uma marca e é um registro. Então, cada um constrói dentro de si a própria história. Então, não existem dois seres humanos iguais, parecidos sobre alguns aspectos. Então, toda comparação é injusta. Então, se eu estou num trabalho mediúnico, dentro daquilo que eu posso oferecer, dentro do meu conhecimento, eu posso fazer o meu melhor. Veja, o desejo útil de ser útil. Desejo íntimo de ser útil. A boa vontade, servir incondicionalmente. Veja, isso qualquer pessoa pode fazer. Isso serve para todos. Isso é a regra para todos. Mas cada qual vai fazer do seu jeito. É essa diversidade que agrega. Olha, interessante. Uma vez eu passei para vocês o conceito da palavra universo. Quem lembra? Um de cada vez. Olha, vamos repetir. Universo. Tudo bem? Separei para ficar mais fácil. Uni de unidade, que se manifesta na diversidade.
gerando a totalidade. Perceberam? Então, é uma unidade, é um médium que se manifesta na diversidade, porque cada mediunidade é única, mas que vai gerar o quê? O todo, o trabalho de um todo. Entenderam como funciona? Então, como peças de um quebra-cabeça. Todas as peças são igualmente importantes, mas elas não podem ser iguais. Senão não é um quebra-cabeça. Perceberam ou não? São encaixes diferentes, são desenhos diferentes que depois vai formar um desenho só. Então, se eu vou trabalhar de forma mediúnica, ostensiva, como tem que ser o meu comportamento? O desejo íntimo de ser útil, ter boa vontade e servir incondicionalmente. Ninguém pode se sentir obrigado a trabalhar na mediunidade. Eu serei castigado, minha vida vai acontecer isso. Não, nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu sei que se eu escolher fazer aquilo, eu vou fazer o meu melhor dentro daquilo que eu posso. Eu não posso me acomodar, eu posso sempre melhorar um pouquinho, sempre. Não existe nada que a gente não possa fazer melhor. Qualquer pessoa que faça alguma coisa muito perfeita, muito perfeito, dá para melhorar. Vocês concordam ou não? Tudo dá para melhorar. Tudo dá para melhorar. Por isso que, na questão 23 de 76, que os espíritos são seres inteligentes da criação. O inteligente aí significa um adjetivo. Perceberam? O adjetivo significa que você vai estar sempre melhorando. Sempre melhorando. Por isso que na questão número 1 do livro dos Espíritos, não fala que Deus é inteligente. Que Ele é a inteligência, aí é um substantivo. Entenderam? O substantivo não evolui. Ele é o que é. O adjetivo evolui. Está sempre evoluindo. Então, dentro da mediunidade, que é uma escada de infinitos degraus, toda vez que eu subo no degrau, eu estou no próximo. E aí, quando eu chego no limiar, no topo daquele degrau, indo para o próximo degrau, eu sou o ser mais primitivo daquele novo degrau. Entenderam? É interessante isso, né? Quando você chega no último do seu degrau, você é o ser mais primitivo daquele degrau. Cada degrau é dividido em subdegraus. E assim vai. E o processo da evolução humana assim, não tem fim. Simplesmente não tem fim. Por isso que nós não somos eternos, nós somos imortais. O eterno é o que não teve começo e não terá fim. O imortal teve começo, não terá fim. Tudo bem? Entenderam? Então, mediunidade é um assunto não só do nosso plano, mas todos os planos acima do nosso, eles trabalham a mediunidade. Porque sempre tem o degrau de cima. Sempre. Então, mediunidade é um regime de parceria entre dois degraus. Mas eu posso me envolver com o degrau de baixo? Devo. Por quê? Porque eu só vou conseguir entender o degrau de cima a partir do momento que eu me envolvo com o degrau de baixo. Então, imagine, uma escada, ok? Estamos num degrau. Você dá a mão para quem está no degrau de cima porque você quer subir. Isso é natural do ser humano. Mas ao mesmo tempo que você faz assim, o degrau de cima fala assim, o que você está fazendo com a outra? Entenderam ou não? A regra é essa. Primeiro você pega na mão de quem está no degrau de baixo. Depois você estende a mão para quem está no degrau de cima. Então, para eu crescer, o degrau de baixo é mais importante do que o degrau de cima. Entenderam ou não? Então, um trabalho mediúnico, 90% ou 80%, é um trabalho de socorro, de amparo, de ajuda, de diálogo, de acolhimento. Porque é o degrau de baixo que nos ajuda a ir para o degrau de cima. Entenderam como funciona? É assim que funciona. Você quer subir? Ótimo, excelente. Mas não se esqueça que a sua mão tem que estar também no degrau de baixo. Ajude alguém a subir, que você sobe. Naturalmente você sobe. Perfeito? É um regime de parceria, onde num contato mediúnico, existe algo que eles chamaram de PACEM. É só uma sigla para a gente gravar e facilitar o nosso estudo. Um processo, percepção, você percebe, depois você aproximação, depois o contato, envolvimento e a manifestação. Então, num contato mediúnico, você tem um processo. Por onde começa esse processo? Pela letra P. O que é o P? Você percebe aquela vibração. Lembra a questão das ondas?
Então, esse espírito se aproxima de nós, dá um diferencial, esse diferencial você percebe, claro que você percebe até fisicamente esse diferencial. Então, primeiro você percebe, depois ele se aproxima fisicamente, aí tem o contato, o envolvimento e a manifestação. Então, todo processo mediúnico segue exatamente essa sequência. E aí a espiritualidade resumiu na palavra passem, e cada letra significa um processo. Tudo bem? Entenderam? O médium é primeiro médium dele mesmo. Olha, interessante. O médium é primeiro médium dele mesmo. Nós somos seres tridimensionais, tudo bem? Nós somos seres tridimensionais. Nós precisamos dos 5 sentidos físicos. Necessariamente, nós precisamos de palavras para se comunicar. Necessariamente. O ser humano não consegue se expressar se não for através de palavras. Aí vem a pergunta: se Deus nos conhece desde o princípio, sabe das nossas necessidades e dos nossos sonhos, qual é a necessidade de palavras para conversar com Deus? Entenderam ou não? Se Ele nos conhece desde o princípio, qual é a necessidade que nós temos de usar palavras para conversar com Ele? Será que realmente é isso que acontece? Então vamos lá. As palavras têm vibração, certo? Nós precisamos de palavras para poder se comunicar. Quando nós falamos, nós ouvimos. Então, quando nós fazemos uma prece ou uma oração, usamos de palavra porque não sabemos nos comunicar se não for dessa forma. Porém, cada palavra traz a sua vibração. Essa vibração vai atingir o nosso espírito. O nosso espírito é tetradimensional. Nosso corpo é tridimensional. Nosso espírito é tetradimensional. Tudo bem? E o nosso espírito não percebe palavras. Ele percebe o quê? Vibração. Deu para vocês entenderem ou não? Então, o nosso corpo, nós, como personalidade, precisamos de palavras. O nosso espírito não precisa de palavra. Lembra do mental superior, búdico e átmico? O nosso espírito sente vibração. Quando as suas palavras condizem com a vibração, que às vezes não condizem, sim ou não? Às vezes não condizem. Às vezes não condizem, ok? Quando as suas palavras... E o espírito vai escutar o quê? A palavra ou a vibração? A vibração, ele sente a vibração. Quando você consegue conectar por sentimento, por vibração, por frequência no universo, aí isso se expande para o universo, através de vibração e ondas. Entenderam? Então, se você não conseguir primeiro se conectar consigo mesmo, dificilmente você vai se conectar com o que está fora de você. Então, você faz uma prece e uma oração para você. Entenderam ou não? É para você que você faz, para a sua essência. Se a sua vibração, a sua frequência, o seu sentimento atingir a sua essência, que é o espírito, que é a essência, aí essa vibração vai para o universo. Aí se conecta com a espiritualidade superior, com Deus, com as leis maiores. Se não, não. Fica ali. Fica ali. Então, muito mais do que palavras são sentimentos. Entenderam? Então, as palavras nós precisamos, mas é uma conexão da personalidade com a individualidade primeiro. Você tem que escutar o que você está falando. E se aquilo condiz, se aquilo procede. Uma vez que procede, você sente que você está falando, tudo são ondas no universo, tudo é vibração no universo. Aí você se conecta com um todo. Entenderam como funciona isso? Já tinham pensado nisso antes ou não? É bom pensar, porque nós somos uma essência, nós somos uma fagulha. E a tríade superior, que é o átmico, búdico e mental superior, não precisa de palavras. Vocês já repararam que os espíritos superiores não usam palavras?
Eles não usam a palavra articulada. Eles não usam. Eles usam conosco, porque a gente não entende o que eles querem falar. Mas entre eles não usam a palavra articulada. Por quê? Não precisa. A vibração deles, o pensamento deles já estão numa frequência. Então a palavra é usada com seres humanos. Dali para cima não é mais necessário a palavra. A própria vibração já responde. Entenderam ou não? Então a prece e a oração é uma conversa entre a personalidade tridimensional e a individualidade tetradimensional. A quarta dimensão aí é a dimensão espiritual. Tudo bem? Ok? Podemos enganar a todos, menos a nós mesmos. Você pode enganar todo mundo, menos você. Só você sabe o que você está sentindo. Você pode falar em amor e estar odiando. Às vezes você pode usar uma palavra mais dura, mas o seu sentimento é positivo. Entenderam ou não? Então, a essência percebe vibração, sentimento. Caiu a coisa aqui. Espera só um minutinho. Caiu a coisa aqui. Tudo bem? Nessa condição, as pessoas ainda pensam assim, tá, mas eu não tenho minha mediunidade aflorada, eu não me sinto capacitado, mas é justamente a mediunidade e um trabalho mediúnico é para os não capacitados. Interessante, porque Deus não chama os capacitados. Está escrito, capacita os chamados. Entenderam? Então eu não preciso ter medo de fazer. Eu tenho que ter boa vontade. Eu tenho que ter esforço. Tenho que ter dedicação? Sim, claro, evidente. Mas Deus nos coloca exatamente numa condição que a gente não se sente fortalecido, não se sente suficiente, não se sente confiante para fazer, porque nós estamos nos comparando, toda comparação é injusta, então só existe uma comparação que é justa. Qual? Comigo mesmo. É olhar para trás e falar, nossa, sobre esse aspecto eu melhorei. Sobre esse aspecto não melhorei muito. Essa comparação é justa, porque você se compara com você, não com outras pessoas, porque cada ser humano é um universo à parte. Toda comparação é injusta. Então, quando nós somos convidados, tá? Não obrigados, eu não posso me limitar, eu não posso ter crenças limitantes em relação a isso. Se é da minha vontade, eu quero conhecer, eu quero ver como é que funciona, por que não? Posso até falar, realmente não é isso, não é para mim, não gosto, mas vai experimentar, vai ver como funciona, vai aprender, porque tudo é aprendizado. E é interessante quando se fala em mediunidade, que foi a mediunidade, o intercâmbio, que descobriu a obsessão. Interessante. Já pararam para pensar como é que foi descoberto um processo obsessivo? Através de uma ferramenta chamada mediunidade. Então, assim como o telescópio descobriu o universo, o microscópio descobriu os infinitamente pequenos, a mediunidade descobriu a obsessão. E o que é a obsessão? É a influência negativa e sempre negativa de um espírito sobre outro. Então, não existe obsessão de planos superiores, tudo bem? A obsessão é a influência negativa de um espírito sobre o outro. Pode ser os dois encarnados? Acontece isso, pessoal? Não acho. Né? Pode ser um encarnado sobre um desencarnado? Pode. Pode um encarnado, desencarnado sobre o encarnado? Pode. Sobre dois desencarnados? Então, Allan Kardec deixa bem claro isso. A obsessão é a influência negativa de um espírito sobre o outro. Não importa em que contexto eles estejam. Podemos, na nossa condição de encarnado, estar obsediando um espírito desencarnado? Fazemos isso? Mais do que vocês imaginam. Olha, interessante. Né? Então a obsessão é uma condição espiritual. Não importa se você está encarnado ou desencarnado. É sempre uma influência negativa. Sempre. A primeira causa da obsessão é o ódio. A primeira causa. E a segunda? Eu acho que é o amor. De repente, o obsessor se perdeu já
A primeira causa é o ódio, tá? Aí tá aqui, aí o ódio você tem todas as variantes em cima desse sentimento. A culpa seria essa também, mas a segunda causa da obsessão, a primeira é o ódio com as suas variantes. Qual é a segunda causa da obsessão? Anotem, porque vai cair na prova, pessoal. Isso está dentro do ódio. Né? Não. Anotem, porque vai cair na prova. A segunda causa de obsessão chama-se ociosidade. A primeira é o ódio com todas as suas variantes. A segunda causa de obsessão chama-se ociosidade. Ok? E quando eu falo ociosidade, pessoal, não estou falando exatamente de você não estar fazendo nada. É você estar distraído da sua vida. Deu para você? Existe um aparelhinho hoje, pessoal, que está ajudando muito nesse processo. Mais do que vocês imaginam. Mais de 50% do tempo que nós utilizamos está baseado nisso. Então, quando você fala ociosidade, é ficar sem fazer nada? Não. A distração também é vista como ociosidade. Não deixa de ser, vocês concordam ou não? Então, se você está distraído por muitas horas durante o dia, você está perdendo o foco da sua vida. Não quer dizer que a gente não precisa de momento de distração. Não foi isso que eu disse. Eu disse que o volume de distração na vida das pessoas chegou a patamares alarmantes. As pessoas ficam horas olhando nada. Ok? Exato. Quer dizer que a gente não precisa de distração, todos nós precisamos. Ok? Mas são horas por dia, não são minutos, olhando nada. Depois de 3, 4 horas, fala, o que eu aprendi com isso? Nada. O que agregou? Nada. Isso é ociosidade. Então, segunda causa de obsessão, e é interessante para a espiritualidade superior nos mantermos distraídos. Claro, você perde o foco da sua vida. Qual a principal dor da maioria dos espíritos que chegam na espiritualidade? A sensação do tempo perdido. A sensação do tempo perdido. Interessante isso, a gente saber disso. Ok? Porque se passaram anos ou décadas preocupados com nada, distraídos com nada, e deixaram de realizar coisas para eles, porque estavam focados em outras coisas. Então, existe uma técnica hoje obsessiva, mundial, chamado celular. Ok? Estão mantendo as pessoas distraídas dela, do foco dela, dos objetivos dela, dos sonhos dela. É um processo de obsessão coletiva. Então, existe a obsessão coletiva. Existe a obsessão paradoxal? Eu acho que agora eu peguei pesado, né? Olha, interessante. Esse assunto obsessão é de hoje e da próxima aula, tá? Só vou começar esse assunto, mas nós vamos terminar na próxima aula. O que seria uma obsessão paradoxal? Seria a obsessão também, né? Mas paradoxal. Também. O que é um paradoxo? Não estão duas mãos. Então diga. Olha, às vezes a gente faz as coisas, mas a minha intenção foi a melhor. Será? Deu para vocês entenderem? Sabe os ciúmes doentio? Já passaram por isso alguma vez? Isso é paradoxal. Deu para vocês? O cuidado extremo. Sabe o cuidado extremo? O excesso. Mas isso é amor. Não, isso não é amor, pessoal. Qualquer coisa é menos amor. É tudo menos amor. Porque amor é razão. Primeira coisa, amor é razão. Paixão que é emoção. Ok? A paixão é uma demência temporária. Passa. É boa, mas é uma demência temporária. Ok?
ok? Precisamos, mas é classificada como uma demência temporária, ok? Porque até o defeito vira qualidade nessa fase. Não é assim? Não é assim? Então vejam, obsessão paradoxal é quando o obsessor não tem a intenção de prejudicar. Por isso que é paradoxal. Então o obsessor não tem a intenção de prejudicar, mas prejudica. Dá um exemplo: ciúmes excessivo, cuidado extremo, ok? Isso é uma obsessão. Quem faz não tem intenção de prejudicar, prejudica e muito, e muito. Paradoxal é exatamente isso. Isso tem a ver com amor? Não, tem a ver com carência, mas nunca amor. Entenderam? Então a obsessão tem várias classificações. Então todo excesso fala, não, mas isso é amor. Não, não é. É outra coisa. É doença, inclusive. É desequilíbrio. É carência. Crenças limitantes. Qualquer coisa, menos amor. Então, paradoxal é quando o obsessor não tem a intenção, mas prejudica. Ok? Então, veja. Nem tudo é obsessão. Era tão mais fácil, né? No século passado a gente falava, né? Foram os obsessores. Não era muito mais simples, muito mais fácil falar que eram os obsessores? Nem tudo é obsessão. Até porque o nosso pior obsessor, quem é? Literalmente falando, pessoal. Literalmente falando. O nosso pior obsessor somos nós. Se existe alguém que pode destruir a nossa vida, somos nós. Se existe alguém que pode elevar a nossa vida, somos nós. O obsessor pega uma carona nessa frequência, mas não é ele o resultado disso. Então, falar que foi obsessor, nem tudo é obsessão, mas tudo começa por uma auto-obsessão. O que é auto-obsessão? É a falta de cuidado da pessoa em relação a ela mesma. Em relação ao corpo, à alimentação, a todo tipo de cuidado, a afetividade dela em relação a ela mesma. Para ser dois, eu preciso ser um primeiro. Se eu for um, jamais serei dois, jamais em hipótese alguma. Então o ser humano tem que aprender primeiro a ser um. A hora que ele aprender a ser um, ele vai conseguir ser dois. Mas ele quer ser dois sem ser um primeiro. Isso é obsessão. Isso é a obsessão. Ok? Veja, os obsessores, que na antiguidade eram chamados de demônios, de qualquer coisa, influência maligna, tinha todos os nomes. A doutrina espírita reclassificou os obsessores de uma forma muito justa, de uma forma muito amorosa. Obsessores são gente como a gente. Doeu essa, né? Porque era tão mais fácil falar que era uma força maligna. Não, não é. Os obsessores são gente como a gente. Deixemos de ser obsessores, não seremos mais obsediados. Né? Ficou pior ainda agora. Deixemos de ser obsessores e não seremos mais obsediados. Então nós somos obsessores? Só estou piorando a situação, ok? Então veja, primeira coisa, nossos piores obsessores somos nós mesmos. Segundo, o ódio é a primeira causa da obsessão. A segunda causa é a odicidade, distração. Depois tem outras causas menores, ok? Os obsessores são gente como a gente, são seres humanos como somos nós, que estão num processo evolutivo como todos nós, são filhos de Deus como todos nós, e que estão neste momento um pouco mais doentes do que nós. Entenderam ou não? Nesse momento só estão um pouco mais doentes do que nós. Então um médium é um obsediado em potencial em habeas corpus. Entenderam isso ou não? O médium é um obsediado em potencial em habeas corpus. O que é habeas corpus aí? Em liberdade vigiada, não é assim? Por quê? O médium ele tem essa antena aberta. Se ele não se cuidar, ele vai acabar sendo obsediado muito mais. Entenderam ou não? Então, quando eu entendo que o obsessor,
é gente como a gente, e que ele está, se ele tem razão ou ele não tem razão é uma outra questão, mas é alguém que tem sentimento, que tem emoções, que está ferido, que está magoado, que está machucado, que tem sim orgulho como todos nós, que tem vaidade como todos nós, que traz uma dose de arrogância um pouco mais, de vingança. Chegaram a pesar os sentimentos do plano espiritual, pesar, literalmente falando, como se colocasse uma balança. Vocês sabem qual que é o sentimento mais pesado que alguém pode carregar? Todos os sentimentos têm um peso, tudo bem? Colocaram numa balança específica, claro, de acordo com a tecnologia. Quanto pesa cada sentimento? E chegaram à conclusão que o sentimento mais pesado que alguém pode carregar chama-se vingança. É o sentimento mais pesado, literalmente, ele corrói, literalmente falando. Então o obsessor quer se vingar. E é interessante que quando acontece a vingança, ele continua doente do mesmo jeito. Porque não se satisfaz. Não se satisfaz. A vingança não se satisfaz. Ele acaba de fazer, mas ele continua doente do mesmo jeito. No século XIX, nos livros, inclusive falava assim, que o ódio é um amor que enlouqueceu. Já ouviram falar disso? Então, nós precisamos ressignificar isso, tá? O amor não enlouquece nunca. Quem enlouquece é a paixão. Ok? O amor não enlouquece e não adoece. Quem enlouquece é a paixão. Então, são essas emoções desequilibradas, porque o amor é a nossa essência, a nossa centelha. A nossa imagem e semelhança com Deus traz esse sentimento. Como é que isso pode enlouquecer? Quem enlouquece é a paixão. Então nós confundimos muitas vezes amor e paixão. Na maioria das vezes, ou 99% das vezes, ou mais, quem enlouqueceu foi a paixão, foi a dependência, foi a carência, foi exatamente a falta de reciprocidade. Aí gera um sentimento de injustiça. Isso magoa e fere, e machuca. Isso só tem num planeta de provas e expiações. De regeneração não tem mais. Por quê? Por que não existe trabalho de desobsessão em um planeta de regeneração? Qual é a diferença entre um espírito de provas e expiações e um de regeneração? Provas e expiações, o doente que não acredita na própria doença. Qual que é a doença? Orgulho e egoísmo. Na regeneração, o doente é o mesmo, mas ele acredita na própria doença. Entenderam a diferença? Não. Você tratar alguém que acredita na própria doença, 50% da cura já realizou. Você tratar alguém que não acredita na própria doença, não tem muito o que você fazer. Então, em processo obsessivo, tem muito orgulho, tem vaidade, tem mágoa, tem ressentimento. Por exemplo, quando nós estudamos a mágoa, nós vamos perceber que não existe a menor possibilidade de alguém nos magoar. Quem se magoa é você, com a atitude da pessoa. Entenderam ou não? As pessoas, assim como nós, causamos problemas, dificuldades para outras pessoas. Assim como as pessoas causam para nós também causamos para as pessoas. Mas a mágoa é uma decisão pessoal sua. É uma decisão pessoal sua. A mágoa demora tempo para se instalar. Como fala Joana de Ângeles, a mágoa é um diluente da alma. Joana de Ângeles, a mágoa é um diluente da alma. Ela vai diluindo a sua essência. Então, quando a gente começa a entender que somos seres emocionais, que os obsessores são emocionais, são gente como a gente. Você pode não concordar, mas é um ser humano, tanto quanto você, que momentaneamente está
está mais doente, precisando de mais ajuda. E aí você conversa com ele conversa com você, ele coloca e você percebe que tem um pouco de você nele e contrário. Um está ajudando o outro. Lembra da mão para baixo? Ajudando o obsessor? Eu tenho um benfeitor no degrau de cima, eu tenho um obsessor no degrau de baixo. Puxando, eu vou entender algumas coisas em mim. É assim que funciona. Então, quando a gente fala em obsessão, a gente vai falar em ódio, e quem odeia, que carrega aquele ódio cristalizado no coração, está maduro para começar um processo de perdão. O ódio no seu extremo é o limite para começar o processo de perdão, porque o perdão é um processo, não é um passe de mágica. O perdão não acontece num dia, numa semana ou num mês. É um processo que às vezes leva meses, anos e até décadas, e até existências. É uma frase do século XX que fala assim: a reencarnação é o perdão de Deus às nossas faltas. Interessante essa colocação do século XX. É o reinício. É o reinício. É como se nós estivéssemos nos equivocados e Deus, entre aspas, nos perdoado, reencarna e refaz. Sem punição, só educação. Ok? Sem punição. O perdão tem a ver com espíritos de provas e expiações. Só. Ok? Primitivo? Não precisa. Lá atrás não precisa. Ok? Éramos seres instintivos. Quando ele entra na fase provas e expiações, 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo, num período de 7.000 anos, que aí entra o processo de perdão. Então só começa no processo de perdão aquele que já odiou muito, que já se magoou muito, que já se feriu muito, e começa a entender o porquê daquela situação e o para quê daquela situação. Entenderam ou não? Eu já contei essa historinha para vocês, mas eu vou contar de novo porque fica bom para gravar. Com certeza, todos nós estávamos no plano espiritual antes dessa reencarnação. Tudo bem? Com certeza. Isso é fato. E fomos divididos em grupos de 100. Okay? E aí, um espírito superior, nós estávamos todos no plano espiritual e todos nós iríamos reencarnar em uma década. Todos reencarnaríamos. E aí esse espírito perguntou assim para nós: o que vocês querem quando vocês retornarem para cá? A expectativa de vida lá vai estar em torno de 80 anos, média. Então vocês vão voltar. Entre 80 e 90 anos, todos vocês vão retornar. Como é que vocês querem estar daqui a 80, 90 anos, assim que vocês chegarem? Uma pergunta. Ok? Aí ele falou: eu quero a resposta em 24 horas e curta. Vocês vão escolher uma pessoa, vocês vão conversar, vão discutir, vão dialogar. Eu quero uma resposta curta para daqui a 24 horas. Aí nos reunimos, conversamos e chegamos num consenso. Queremos voltar melhor. Vocês concordam com isso ou não? Foi unânime isso. Queremos voltar daqui a 80, 90 anos melhor. Aí ele disse: então só tem uma lição. Vocês só têm uma lição: trabalhar o perdão na prática. Na prática, não mais teoria. Teoria já tem 2.000 anos de teoria, não precisa mais. Ok? Não existe mais teoria sobre o perdão. Na prática. Como que isso vai acontecer? Pessoas vão te ofender e você vai ofender pessoas. As pessoas. Então, vocês, independente de onde vocês estiverem, com quem vocês estiverem, situações vão acontecer. Então, independente de onde vocês estiverem, com quem vocês estiverem, situações vão acontecer que vai forçar o processo de perdão, do auto-perdão e do perdão. Então, não foi aquela pessoa, aquele fato, foi a sua lição essencial. Quando nós estamos no plano espiritual, existe algo chamado futuro prescritível, que se pode prescrever. E essa informação estava no nosso consciente lá, veio para o subconsciente, reencarnamos, e no período saiu do subconsciente e foi para o consciente. Quando foi para o consciente, nós projetamos isso para fora. Então nós vamos atrair pessoas e situações para perto de nós, de acordo com as lições que nós precisamos. Então não foi exatamente aquela pessoa, aquele lugar, aquele fato.
mas a lição essencial para despertar em você o processo de perdão. Entenderam? Interessante saber disso, porque a gente para de culpar as pessoas, terceirizar, porque se eu estivesse na China, no Alasca, na Argentina, ia acontecer do mesmo jeito. Com essa ou com aquela pessoa, ia acontecer do mesmo jeito. Porque era a minha lição que eu projetei para fora de mim, e os nossos sentimentos e pensamentos vão atrair pessoas e situações para perto de nós. Entenderam ou não? Então, nossos sentimentos e pensamentos vão atrair pessoas e situações para perto de nós, para o nosso aprendizado essencial. A ideia é estar num processo de perdão, não é ter perdoado, não chegamos nesse ponto, mas é estar num processo de perdão. E um processo de perdão é uma frequência acima. Você já não pensa mais em vingança, você já não pensa mais em devolver da mesma forma, você está num processo de perdão. Isso faz com que o seu obsessor, envolvido com ódio, temos o nosso também, tá? Espíritos que nós magoamos, que nós ferimos, que nós machucamos, que nós abandonamos e que estão na nossa frequência. Se você está num processo de perdão, você está numa outra frequência. Entenderam ou não? E é interessante, porque você imagine, o obsessor está aqui, nós estamos aqui. Se eu estou no processo de perdão, subi o degrau. Não atinge. Para ele me atingir, ele tem que subir o degrau, entrar num processo de perdão. Entenderam ou não como funciona? Então, muitas das situações, né, situações principais, são coisas que nós trazemos da existência passada e foi programado na espiritualidade para que a gente passe aqui. Não são poucas situações. Muitas têm a ver com futuro causal. Agora você já sabe o que é futuro prescritível. É aquilo que nós combinamos, aquilo que nós nos programamos, que lá estava no consciente, veio para o subconsciente e no momento vai para o consciente de novo. É interessante que a gente calcula até mais ou menos a época, tá? A nossa vida é dividida em ciclos setenários. 07, 7, 14, 14, 21, 21, 28, 28, 35, 35, 42... 42, 49, 49, 56, 56, 63, 63, 70, 77 e 84. E você pede em que ciclo você quer viver aquilo. Naquele ciclo de 7 anos. Posso mudar? Até posso. Mas você pede, olha, essa experiência eu queria passar entre 35 e 42. Não é data e hora, pessoal, é ciclo. Tudo bem? Quero ter uma experiência na maternidade, 28 ou 35. Então, 28 ou 35, essa informação vem do subconsciente para o consciente e projeta para fora de você. Aí você começa a perceber algumas coisas. Isso é futuro prescritível, que se pode prescrever. E o que é futuro causal? É o que eu estou decidindo agora. Estar aqui pode ter sido prescritivo, pode ter sido causal. Entenderam ou não? Decisões que nós tomamos agora, e que pode mudar todo um contexto. Que pode mudar toda uma programação, inclusive pode ser alterada. Isso chama-se futuro causal. É o que eu estou fazendo hoje, as decisões de hoje. Então vem poucas coisas do lado de lá. A maioria é causal, poucas coisas prescritível. Entenderam? E é interessante que nessa pirâmide, né, 07, 7, 14, é uma pirâmide. No 42 é o máximo. E a gente começa a descer. E aí os degraus ficam de frente um com o outro. Interessante que quando os degraus ficam de frente, as lições são as mesmas. Só que aqui você já passou por um período, você vai viver as mesmas situações num outro período. Ganhou experiência. Entenderam ou não? Então, para quem entende isso, descer é melhor do que subir. Para quem compreende isso, descer é melhor do que subir. Tudo bem? Entenderam? Então, são feitos em ciclos. Em ciclos. E por que ciclos setenários? Por que o 7? Não? Qual é o conceito do número 7 que eu passei para vocês semana passada? Não é o número, é o número perfeito dos ciclos temporais. Lembram disso?
Nos números perfeitos. E por que ele é o número perfeito dos ciclos temporais? Porque é o único número que ele é divisível e a divisão dá sempre o dobro um do outro. Lembra disso? 7, 3,5. 3,5 é 2 mais 1 mais meio. É um dobro do outro. Então a espiritualidade utiliza desse recurso para o nosso processo evolutivo. Tudo bem? Então, voltando a falar de obsessão, nós vamos entender que esses processos obsessivos fazem parte do nosso crescimento como espíritos. Mas tratar o obsediado é primeiro tratar o obsessor é primeiro tratar o obsediado. Entenderam ou não? Porque o obsediado é aquele que está sofrendo a influência negativa do obsessor, sim ou não? Vocês concordam que existe uma razão? Que existe um porquê? É uma vibração. Então, se você trata primeiro o obsessor e o obsediado fica na mesma vibração, o que vai acontecer? Ele vai atrair outro. Então, o problema está exatamente no obsessor ou no obsediado? Porque se você não mudar a sua vibração, se você não se melhorar, você vai atrair outros espíritos. Se você não atrair aquele que tem um vínculo com você, você vai atrair outro que se afiniza com a sua frequência. Entenderam ou não? Se eu sou um espírito agressivo, esse obsessor meu, ele é afastado, mas se eu consigo manter a agressividade, eu vou atrair para perto de mim espíritos agressivos. Entenderam como funciona? Então tem processos obsessivos que não são pessoais. Existem processos obsessivos que não são pessoais. Tem a ver com o seu padrão vibratório. Entenderam ou não? Então você vai tratar o obsessor, você pode até tratar, mas se você não cuidar do obsediado, o problema persiste. Trabalhando o obsediado, você também cuida do obsessor. Então, na verdade, é um jogo onde os dois, de alguma forma, têm que ser trabalhados, ser tratados, principalmente o obsediado. Existe uma razão, existe uma brecha que ele abriu para que aquilo acontecesse. Então eu tenho que diminuir essa brecha ou tampar essa brecha. Entenderam? É por isso que somos obsediados. Deixemos de ser obsessores, não seremos mais obsediados. Se o meu pior obsessor sou eu, existem algumas brechas dentro de mim, e o planeta Terra não é escola de anjos, de arcanjos, de qualquer coisa nesse sentido. O planeta Terra é a escola de seres humanos. Seres humanos. Nós somos protegidos pela nossa ignorância, claro, sem dúvida nenhuma. A pergunta é, até que ponto eu sou ignorante? O problema não é ser protegido pela minha ignorância, é saber até que ponto eu sou ignorante. Porque no ponto que eu não sou ignorante, eu não sou protegido. Entenderam ou não? Se eu sei que aquela atitude, se aquele hábito, se aquele vício me faz mal e mantenho aquela vibração, não adianta não adianta você tratar o obsessor. O problema é seu. É seu. Melhore essa condição, que leve décadas, não tem problema. Que leve décadas, mas a partir do momento que você começa a fazer, começa a mudar. O que nos falta é uma questão do Livro dos Espíritos, tá? O que nos falta é vontade. Vontade. Então vamos lá. Essa comunicação entre o espírito, vamos colocar o espírito quem está no plano espiritual, e um encarnado na questão mediúnica, é semelhante ao que acontece na televisão. Peguei o exemplo do século passado, onde ainda existiam antenas. Nós somos uma geração que viram antenas, né? A geração mais nova nem sabe o que é isso. Que existiam antenas. Então, bem, o que as antenas faziam? Captavam ondas eletromagnéticas, não era isso? Jogava para a TV, ela decodificava, ela tinha todo um processador dentro dela e transformava aquelas ondas em som, em imagem. Interessante isso. Cor, tudo que acontecia na televisão vinha através de ondas eletromagnéticas. Tinha uma tecnologia apropriada, toda da televisão, que transformava aquele impulso, em cor, em som, em imagem. O médium é a mesma coisa. É a mesma. Lembra da glândula pineal?
a nossa anteninha que nós temos. Então você capta por aquilo ali, dentro de você existem processadores que vão transformar aquilo em som. E às vezes em imagens também. Então o médium ele capta pelo mesmo processo, através de ondas eletromagnéticas que são decodificadas pela mente do médium. No universo, tudo são ondas. Cientistas já falam hoje, no universo, tudo são ondas, ok? E em 5 etapas. Essas ondas são trabalhadas em 5 etapas. Primeiro, recebimento, identificação, classificação, organização e encaminhamento. Isso acontece numa fração de segundo, tá? Eu estou falando para vocês o processo, como funciona, mas dentro de um trabalho mediúnico, dentro de uma conexão, isso acontece numa fração de segundo. É imperceptível pelos 5 sentidos físicos. É como a televisão, ela transformava aquilo em menos de um segundo. Então nós fazemos a mesma coisa. E é o processo chamado recebimento, identificação, classificação, organização e encaminhamento. E o médium tem 15 faculdades dentro deles. 15 tipos de percepções diferentes. Todo médium tem 15 tipos. Significa o quê? Que o mesmo espírito, ele pode se comunicar para 5 médiums diferentes e a informação vir diferente. A essência não muda, mas a forma pode mudar. Porque cada médium vai decodificar aquilo de acordo com a sua estrutura interna. Que estrutura interna que modifica? Então, todos nós temos 15 faculdades que acontecem numa fração de segundo, e quando chega essa informação, ela passa por essas 15 faculdades, e aí o médium traz a informação, ou ele descreve uma imagem. Instinto, inteligência, percepção, irritabilidade, imaginação, discernimento, livre-arbítrio, força de vontade, consciência, memória, mediunidade, sensibilidade, razão, pensamento automático e pensamento não automático. Todo médium tem isso dentro dele. Todo ser humano tem isso dentro dele. Então, quando ele recebe uma informação, isso acontece numa fração de segundo. Passa por tudo isso daí. E aí ele traz a informação, a palavra, a escrita, a imagem, que pode mudar, mas não muda a essência. Quer ver? Vou dar um exemplo. Somos aproximadamente, acho que umas 30 pessoas aqui. Okay? Eu sou o espírito comunicante e vocês são médiums. Se coloquem na condição de médium, façam pose de médium aí, ok? Façam pose de médium, ok? Nesse processo aqui, ó, todo mundo concentrado, um ambiente adequado, eu vou falar assim para vocês. Flor. 30 flores diferentes. Vocês concordam ou não? 30 flores diferentes. Quem que está certo, quem é que está errado? Todos estão certos. Então o espírito, e quando eu falei flor, vocês fizeram isso aqui, ó. Cada um foi buscar a sua flor, entenderam? Cada um foi buscar a sua flor de acordo com essas 15 faculdades. Se eu pedisse para que cada um desenhasse a sua flor, cada um ia desenhar a sua flor e desse canetinhas coloridas. Veja, olha, vocês têm 5 minutos, cada um desenha a sua flor. Não vale olhar para o do vizinho, tá? Cada um olha a sua. Seriam 15, 30 desenhos diferentes. Veja, vocês atenderam o que eu falei, flor, eu só falei flor. Cada um de vocês foi buscar dentro de vocês, numa fração de segundo, vocês têm essa imagem dentro de vocês de uma flor, todos nós temos, cada qual foi buscar a sua flor. Entenderam? Como a mensagem pode ser de forma diferente, mas não mudou a essência, todos vocês estão corretos. A palavra foi flor. Se eu falasse casa, era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Cada um ia imaginar a sua casa. Isso acontece porque cada médium é único e cada médium passa por tudo isso daqui.
Então, numa comunicação mediúnica, o que acontece é que o médium, eu estou falando aí da glândula pineal, vem a informação por esse processo, captada, quando capta e joga no processador, isso aqui é o processador. Aí cada médium vai trazer a informação, que pode ser diferente na forma, mas é igual na essência. Entenderam como funciona? É interessante saber disso, para evitar comparações, para evitar qualquer distorção nesse sentido. O importante é que eu entenda a essência. A forma é o que menos interessa. É o que menos interessa. Tudo bem? Veja, o nosso pensamento, isso a ciência já provou isso para nós, tá? Nosso pensamento é uma onda mento-eletromagnética. Nosso pensamento é uma onda mente, tudo bem? Eletromagnética. Eu sinto, o espírito sente, a mente reflete e o corpo executa. A mente é que vai dar forma para os meus sentimentos. Eu sinto alguma coisa, a mente vai criar palavras, frases, situações para explicar o que eu estou sentindo. Então, aí eu projeto para fora de mim. A velocidade do pensamento é equivalente à velocidade da luz. Aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Veja, então se o meu anjo da guarda vive no mundo da lua, eu alcanço ele em 1,2 segundos. Ele está na lua, daqui na lua aproximadamente 384 mil quilômetros. A distância Terra-Lua, 384 mil quilômetros, média, né? Média. E se ele está lá, eu vou levar 1,2 segundos. Se ele estiver no Sol, vai levar 8 minutos e 20 segundos. Perceberam, pessoal? Então, o nosso pensamento viaja à velocidade da luz. Então, em distâncias como a Lua ou como o Sol, o tempo é curto. Vocês repararam que é curto. Imagine entre nós. A 300 mil quilômetros por segundo. Então é quase que instantâneo. Vocês concordam? Que é quase que instantâneo? Se na Lua leva 1,2 segundos, imagine quem está perto. Então nós emitimos os nossos pensamentos são ondas mento-eletromagnéticas, captadas por uma anteninha chamada glândula pineal. Essa glândula pineal, recebimento, identificação, classificação, organização e encaminhamento, joga para as 15 faculdades do espírito e ele, em menos de 1 segundo, dá a resposta. É rápido? Muito rápido. Muito, extremamente rápido. Ok? Vamos falar em centésimos de segundo. 1 segundo aí já é um tempo grande. Você vai falar, isso acontece num centésimo de segundo. 1 segundo dividido por 100. Olha o processo, olha como é rápido tudo isso. Então o médium é uma antena, somos uma antena, todos nós temos essa antena, ok? Sabemos que os nossos maiores problemas são os nossos sentimentos. Não que ele seja um problema, é que nós somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos. Como provas e expiações, ainda somos carentes, ainda não nos amamos o suficiente, então nós geramos uma série de situações no entorno para que a gente possa aprender com as lições. E para um processo obsessivo, Allan Kardec, século XIX, e no século XX também eles utilizaram, mas no século XXI dá para a gente ampliar isso. O século XXI é um século onde a gente vai ampliar um pouco mais. Allan Kardec descreveu o processo obsessivo, isso está no Livro dos Médiuns, em obsessão simples, fascinação e subjugação. Ok? A obsessão simples. O que seria uma obsessão simples? Você até percebe, mas tá bom, tá confortável. Deu para vocês entenderam ou não? Então, uma obsessão simples não é uma simples obsessão. É, alguma coisa assim, um ciúme saudável. Você até percebe que exagerou aqui, que tem uma coisinha, mas está confortável. A obsessão simples é algo que você percebe, mas é confortável. É confortável, ok? Isso é uma obsessão simples. Então, tudo começa por uma obsessão simples, vai para a fascinação, que é o mais crítico. A própria palavra já diz, né? O médium, nesse momento, ele está fascinado por ele mesmo.
ele se acha, literalmente falando, ok? Então o médium é aquele que só admite o que vem daquela entidade, não discute, não conversa, é verdade absoluta, sempre, 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 sempre. É o médium vai para a fascinação. E como a obsessão é um processo evolutivo, a obsessão é um processo evolutivo, a obsessão simples, a fascinação. Depois vai para a subjugação moral. O que é subjugação moral? As pessoas se comprometem em coisas que elas falam, que elas prometem às vezes, coisas às vezes absurdas, elas se comprometem às vezes moralmente pela palavra. Então é uma subjugação moral. Ele está sobre um processo obsessivo que já foi simples, que já foi fascinação e agora está sobre um processo chamado subjugação moral. A pessoa se compromete literalmente, pessoal. Evoluindo, vai para a subjugação corporal. Aí é confundido com incorporação. Não, é como se fosse uma marionete. Como se fosse uma marionete. Dá-se a impressão de uma incorporação, mas não é. Está tão acoplado o espírito que ele levanta o braço, ele levanta a perna. Deu para você entender? É uma subjugação corporal. Então a gente vai perceber que mais de 70% das pessoas internadas em manicômios ou antigos hospícios era um processo obsessivo. Mais de 70%. Para não falar 90%, estou falando 70%, ok? Mas a espiritualidade falou, ó, mais de 70%, chegando aos 90%, porque a medicina não encontra nada, os exames não constam nada, e a pessoa é completamente desequilibrada, com articulação, com gestos, com palavras, com movimentos. Isso é uma subjugação moral e corporal. Então foi a obsessão que descobriu, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Para o século XXI, interessante de pegar isso, nós vamos entender que toda obsessão simples começa por uma auto-obsessão. Entenderam ou não? Toda obsessão simples começa por uma brecha que a pessoa dá e que mantém. Então todo o processo obsessivo necessariamente começa por uma auto-obsessão. Aí você tem auto-obsessão, obsessão simples, fascinação, subjugação moral, subjugação corporal e agora temos as obsessões complexas. Que já existia na Idade Média, Allan Kardec já sabia disso, aqui não era o momento de falar sobre aquilo. O que são obsessões complexas, magia negra? Muita malignidade e muita tecnologia. Muita malignidade e muita tecnologia. Tecnologia do século XXI, tá? Não tem nada a ver com a Idade Média isso. Verdadeiros chips que são instalados no corpo espiritual do obsessor. Obsediado, desculpa. Imagina. Tecnologia ultramoderna. E aí você vai conversar, não tem obsessor. Robespierre. E aí? Você vai conversar com quem? Ele não está lá. É controle remoto. E ele desliga, daqui uma semana eu ligo de novo. Deu para você entender ou não? É tecnologia do século XXI. É chamado de obsessão complexa. Então é subjugação corporal indo para obsessão complexa. Uma ferramenta que temos para trabalhar a obsessão complexa é chamada de apometria, que nós vamos estar falando sobre isso na semana que vem. Então é uma tecnologia, não é uma técnica espírita, não, foi desenvolvida por um espírita, sim, ok? Mas é uma técnica que ajuda nas obsessões complexas. Aí vem a pergunta: em que momento, em que situação uma pessoa se colocou para sofrer esse tipo de obsessão? Que é complexa, não é a simples, não é a fascinação. Deu para vocês entenderam ou não? É todo um processo.
Não estamos julgando ninguém, não condenando ninguém. Mas para você estar sob uma obsessão complexa, é porque existem razões para isso. Alta tecnologia. Como existe uma alta tecnologia? Então existe uma ferramenta hoje, chamada apometria, que nos ajuda a trabalhar as obsessões tidas como complexas, entre aspas, magia negra. Tudo bem? Entenderam? Vamos para as perguntas agora? Eu vou repetir a sua pergunta, você fala para todo mundo ouvir, tudo bem? Dentro do que você falou agora, da magia negra, o satanismo que estão propagando um monte no YouTube e tal, né? Entraria dentro desse, né? Sim. Mas assim, se você não tratar o obsediado... Vou repetir a pergunta, desculpa. Ela perguntou se hoje, né, dentro da internet, que a pessoa fala em satanismo, se isso está enquadrado dentro das obsessões complexas. Magia negra. A resposta é sim. Ok? Sim. O que leva a pessoa a aceitar esse tipo de coisa? Aceitar como obsediado ou obsediado? Não, a pessoa em si, né, aceitar essas coisas, de matar criança, de fazer um monte de coisa errada. São espíritos, vamos lá, a pergunta dela. O que leva uma pessoa a se envolver com esse tipo de situação? Vamos lá. Nessa última fase, vamos para a última fase de regeneração, de provas e expiações para a regeneração. Estamos na última fase. A espiritualidade já vem nos alertando disso há muito tempo. Muitos espíritos, que não teriam mais condições de reencarnar na fase de transição, por um acréscimo de misericórdia, Jesus no caso, ok? Reencarnaram. Não teriam mais condições para reencarnar, porque ainda são vinculados a esse tipo de situação, da Idade Média, por exemplo. Só que agora com a tecnologia ajudando. Reencarnaram sob a supervisão da espiritualidade superior, olha interessante isso, sob a supervisão, como desse uma última chance nessa fase de transição. E eles estão cometendo os mesmos deslizes. Mas, e nós? Nós fazemos parte desse processo também, porque nós também passamos por tudo isso, e aonde nós nos colocamos? Em que condições? Você está onde você se põe. 2000 anos de evangelho. Onde você se coloca? Não dá para alegar ignorância. Não dá para alegar a ignorância. Então tudo isso acontece com a supervisão da espiritualidade superior, porque também isso faz parte do nosso aprendizado. Tudo bem? E como os centros espíritas conseguem perceber esse tipo de chip que é colocado nessa magia negra no trabalho de obsessão? Como é que ele vai tratar isso? Ok. Como que numa casa espírita, que é a nossa realidade, pode ser identificado um trabalho de magia negra? Como? Primeiro, num trabalho de desobsessão, aí é o trabalho de desobsessão, com médiuns preparados, tudo bem? Médiuns que estudam, médiuns que estão sintonizados, médiuns comprometidos e envolvidos, a espiritualidade superior nos traz essa informação. Olha, isso é um processo mais complexo, precisa ser encaminhado desta forma. Isso é um caminho. Outro caminho, esses mesmos espíritos superiores abrem através da vidência ou da clarividência o corpo espiritual da pessoa e você consegue identificar. Nesse sentido. Então, quando os médiuns estão comprometidos, quando eles estudam, quando eles pesquisam, quando eles se envolvem, o que nos falta, a espiritualidade superior nos ajuda. E eles vêm e nos orientam nesse sentido. E como que está? Apometria. Não, mas assim, nem todas as casas espíritas. Não. Então, vamos lá. Vão trazer para aquelas casas espíritas e para aqueles grupos mediúnicos. Vou voltar ali, que podem trabalhar isso. Então, trazem para aquele grupo, para aquela casa espírita, que tem condições intelectuais, porque morais estamos todos iguais, intelectuais, para poder desenvolver alguma coisa nesse sentido. Então, a apometria foi criada por um espírita, tudo bem? Na década de 70, bem no início da década de 70. As casas de Umbanda nem trabalham a apometria, mas exige estudo, pesquisa. Apometria é uma ferramenta a mais. Nem tudo é apometria. Isso é uma UTI dentro da UTI.
A apometria é uma ferramenta a mais, onde você tem condições de técnicas específicas a ajudar o processo. Nós já trabalhamos aqui com isso. Nós já fizemos trabalhos específicos para isso, para ajudar uma menina de 5 anos. Ela tinha sido uma inquisitora na Idade Média. Olha, que anjo, ok? Ela foi uma inquisitora na Idade Média. Pessoal, imagina o estrago que ela fez. E foram 3 anos de tratamento. Ok? Então, dá para fazer. Mas você precisa o que aí? Médiums e ambientes apropriados para esse tipo de situação. Se eles encontraram um ambiente para isso, eles trabalham. Senão, eles levam para outro local. Mas, sempre volto a afirmar, o problema não é o processo externo, o problema é o interno. Se o obsediado não trabalhar, vai continuar do mesmo jeito. Nesse mesmo exemplo, ela não tem o esquecimento. Era uma criança? É uma criança. Era. 5 anos. Ela consegue reatrair isso, não consegue? Ela foi tratada à distância. Ela não veio aqui, ela só veio umas 3 vezes. Quer dizer, um pensamento. Sim. Ela consegue reatrair. Ah, sem dúvida. Era uma criança, ok? Mas tratamos. Foi usada a apometria. Mas a apometria é uma ferramenta especializada para um determinado tipo de situação. Não é para ser usada aleatoriamente. É a UTI dentro da UTI. UTI dentro da UTI. Ok? Mais alguma pergunta? A gente vai falar sobre a apometria na semana que vem, tá, pessoal? Próximo curso, mais alguém? Me passaram a deixar você falar a palavra difícil de mão, tá? Paradoxal. Se enquadra no povo narcisista e borderline, é assim que se fala, ele deve Não se enquadra nenhum dos dois. Isso aí são distúrbios, né? São do próprio espírito, que tem aquele comportamento em função de alguma coisa dele. Mas não é exatamente paradoxal. Por quê? Tanto o narcisista, ele sabe o que ele está fazendo. Então é uma outra situação. Eu só queria fazer uma observação, agora no tempo vago, você falou que as pessoas que viram estudar vago, né? Queria levar uma matemática simples, porque tem 4 horas. Se você dormir 8 horas por dia, seria 1/3. Sim. Uma pessoa de 60 anos já dormiu 20 anos, já ficou com 40 anos. Sim. A pessoa não faz a conta. Sim. Calcula isso e fica assim. Exato. A comparação que ele fez é muito lógica, pessoal, tá? Então veja, nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo, literalmente falando. Isso é uma condição biológica. Não tem muito o que fazer. Quando você é um bebezinho chega a dormir 20 horas, é normal isso. Um adolescente 12 horas, é normal isso. Uma pessoa adulta 8 horas, uma pessoa mais velha 6 horas, até 4. Mas se você pegar o contexto todo, dá 1/3. Então, 60 anos você dormiu 20, mas é uma necessidade fisiológica e biológica, ok? Agora, o resto desse tempo, dá para fazer tudo, até para se divertir, tudo bem? Até para se distrair, dá, nós sabemos que dá, sem dúvida. Então, o tempo é o maior patrimônio do espírito. Um dos maiores sofrimentos lá de lá é a sensação de tempo perdido. Sensação de tempo. E é a segunda causa de obsessão. Pode falar. Bom, primeiro, todos nós temos transtornos de personalidade. Eu não conheço ninguém que não tenha. Uns mais, outros menos. Então, por quê? Nessa fase de transição, de mudança vibratória, de espíritos moralmente atrasados, todos somos, por isso que estamos reencarnados, planeta de provas e expiações, nós trazemos alguns sentimentos, culpas, ressentimentos, mágoas, por muito tempo, e isso gerou nessa atual existência uma necessidade de tratamento. Nessa atual existência, gerou uma necessidade de tratamento. Okay? Então não tem nenhum problema nesse sentido, até porque todos nós de alguma forma, okay? Uns mais, outros um pouco menos, mas é tratamento ótimo, excelente, porque nós já somos doentes que acreditamos na própria doença e estamos buscando tratamento. Então, para essa existência, ter essas situações
para essa atual existência, no mundo todo, porque não é só num local específico, não é só para um grupo específico, significa que esses espíritos já reencarnaram com o propósito de mudança e melhoria. Mudança e melhoria. E para isso, precisa fazer alguns ajustes. Vamos lembrar aquele quadrado aqui, espírito reencarnante? Lembram disso ou não? Né? O MOB, que vem de cima, ok? É no MOB que vem essas informações para ajustar alguns pontos. Aí você tem pai, mãe, você tem os obsessores e você tem os geneticistas. Então são 5 influências. O MOB está encontrando no novo corpo alguns ajustes que eles precisam ser feitos. Eles estão impregnando o novo corpo com essas situações para tratamento. Eu acho ótimo, excelente. Por mais difícil que seja, é tratamento. É para essa existência, para que a próxima existência isso não tenha mais. Pare para pensar que para a próxima existência, esse tipo de distúrbio não vai existir mais, porque já foi ajustados. Então todos nós precisamos de ajustes. Todos nós, não conheço ninguém que não precise. Então uma limitação, uma dificuldade, faz parte desse processo de espírito já num processo de autocura. Isso é um processo chamado autocura. Por quê? Se nós, para essa existência, tivéssemos muita facilidade, uma coisa eu tenho certeza, não estaríamos aqui. Se tivéssemos tido só facilidade, muita facilidade, com certeza não estaríamos aqui. Então, algumas dificuldades fomos nós que pedimos e solicitamos, nos conhecendo, junto com o nosso anjo da guarda, num futuro prescritível, para que eu pudesse, nessa existência, ajustar alguns pontos. Então, todos os distúrbios que estão acontecendo, faz parte de espíritos já num processo de autocura. Já viram com algumas limitações, cada qual com a sua, claro, mas para ajustes, é como se fosse a fase final de um processo, um processo evolutivo, provas e expiações. Ok? Pode falar. Eu ia comentar que no consultório, às vezes você está lá, chega de paciente, aí fica a personagem chega acompanhado, né? Ah, com certeza. E aí ele começa a contar a demanda dele, você fala, cara, agora entendi porque ele está acompanhado. Né? Então é aquela coisa que você falou, se você pensar como uma lata de lixo, você vai atrair moças. Né? Sem dúvida. Uma flor, você vai coletar dele, você vai popularizar a flor que está mais bonita. Mas é incrível essa vida do consultório de pessoas assim. Ok, ele está colocando ali, né, que nós estamos acompanhados de espíritos. Todos nós temos, vários, muitos. A população do lado de lá é maior que a população do lado de cá. Bem? Então, não tem como nós não estarmos acompanhados. Estamos acompanhados pelos nossos obsessores? Sim. Ok? Mas de alguma forma, os nossos obsessores estão servindo como instrumento de qualidade, ok? Te forçando a ser uma pessoa melhor. Então, à medida que você tem frequência, quer dizer que se eu levar minha frequência, só espíritos evoluídos estarão do meu lado? Não. Num planeta de provas e expiações, nós estamos cercados por todos os tipos de espíritos. Quem vai ficar? Aquele que se afinizar, que estiver na mesma sintonia, com os mesmos desejos. Então, os nossos obsessores, muitas vezes, são os nossos controles de qualidade. É o remédio amargo. É um remédio não necessário, mas foi uma escolha nossa. Então, para essa existência, eles estão cansados de falar isso para nós, aproveitem esta existência, que é a mais importante de todas, esta existência, principalmente nessa fase, nesse ciclo. E a transição de provas e expiações para a regeneração não seria uma estrada asfaltada. Olha, interessante. A transição de provas e expiações para a regeneração não seria uma estrada plana e asfaltada.
Não seria, bem esburacada, porque justamente é aí que você toma mais cuidado, aí sabe onde você vai pôr o pé, você pensa, você reflete, você analisa, você se cuida, você faz um tratamento psicológico, faz um tratamento espiritual, você começa a discernir o que é bom, o que não é bom. E aí, a ferramenta que a espiritualidade nos dá sempre o 51-49. 51% de razão, 49% de emoção. Qualquer decisão tem que estar baseada na razão. Nenhuma decisão deve estar baseada na emoção. 51-49. 51-49. Ok? E o amor é razão. Amor não é emoção. Então, quando você fala foi o amor que enlouqueceu, isso foi uma forma do século XX. No século XXI a gente começa a entender que não é exatamente o amor, mas sim a paixão. A gente tem que ressignificar para ir ampliando isso daí. Quem mais? Tem 3 aqui. Diga, pode falar. Aquele que esconde, toma uma medicação, dá doente, que precisa de um tratamento, seria sinal de orgulho? Por que esconderia? Vamos repetir a pergunta, né? Aquele que esconde uma medicação, um tratamento, por que esconderia? Todos nós precisamos de tratamento, todos nós precisamos de medicação. E todos nós estamos conscientes que somos doentes, todos somos, não conheço ninguém que não seja, mas doentes que acreditam na própria doença e que estão buscando tratamento. Não tem por que esconder e ter vergonha disso, muito pelo contrário, tem que ter orgulho no bom sentido disso. Orgulho no bom sentido disso, porque orgulho não é só um sentimento negativo, ele também é positivo. Então, nesse caso, eu tenho que ter orgulho de saber que eu sou um doente, que eu sei a causa e que eu estou em tratamento e que eu preciso de medicação. Ponto. Eu sabia que você ia responder isso. É que a geração, mas eu vou fazer um contraponto aí para ele. É que a geração anterior a mim, do meu pai também, o homem não admitia estar doente. Era como uma fraqueza, né? Sim, meu pai também ele não aceitava, sabe? Mas a gente está evoluindo. Na verdade, o que eu falei aquela hora, nós somos protegidos pela nossa ignorância, pelo contexto que nós estamos. E tem fases e fases. Né? A gente busca aqui, fala sempre do século XXI. Né? Mas a gente entende que gerações anteriores tinham alguns costumes e algumas culturas que hoje é complicada para nós. Mas para o século XXI, né, estar em tratamento e entender que estar em tratamento é algo muito positivo. É saber que eu sou doente, reconheço a minha doença. Quando eu reconheço, eu não projeto ali ninguém, não fico justificando, não fico terceirizando, vou cuidar. Ou escolho não me curar também, que também é um jeito da pessoa. O quê? Ou escolho também não me curar. É uma decisão. É uma decisão. Mais 2 aqui. O que seria a auto-obsessão? Olha que interessante a auto-obsessão. Qual é a coisa mais importante que um ser humano tem? Qual é a coisa mais importante que posso falar? Isso é o mais importante de tudo. A coisa mais importante do ser humano é o corpo dele. Sem o corpo dele não faz nada. Vocês concordam? É a ferramenta que o nosso espírito tem para evoluir, para crescer. Então a coisa mais importante que um ser humano tem é a ferramenta. Nesse caso é o corpo dele. Então, veja, o corpo dele é que vai dar todas as oportunidades para que ele possa fazer as coisas. Então, se a ferramenta, a principal ferramenta que nós temos é o corpo, sem ela eu não faço nada, eu preciso cuidar dela. Então, a auto-obsessão é começar não cuidando do corpo, das suas necessidades. Então, a primeira coisa. Depois é cuidar do emocional. Para que eu guardo uma mágoa dentro de mim? Eu quero provar o que para quem? Um ressentimento dentro. Ressentir. Sentir novamente. Não foi suficiente lá atrás, tem que sentir novamente agora. Passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, a outra pessoa está me querendo bem e eu estou ainda com o ressentir dentro de mim.
o ressentir dentro de mim. Isso é uma auto-obsessão. Então, não cuidar da ferramenta, corpo, não cuidar do emocional, isso chama-se auto-obsessão. É cuidar de você, do seu emocional, do seu psicológico, aí vale os tratamentos, é cuidar do seu corpo. Isso você deixar de fazer isso é um processo de auto-obsessão. Vamos para a última. Pode acontecer de uma auto-obsessão ou assim pular para uma obsessão complexa? Não. A resposta é não. Não pula. Por quê? Quando você está na obsessão simples e vai para a fascinação tira o seu bom senso, tira o seu discernimento. Tira, simplesmente ela tira. Na fascinação. Você é dono absoluto da verdade. Aí quando você vai para a subjugação, é porque o seu discernimento já está comprometido. O seu bom senso já está comprometido. Então, para você ter a obsessão corporal, subjugação corporal, moral é porque o seu bom senso, o seu discernimento, a sua capacidade de refletir sobre aquilo já está comprometida. Se compromete na fascinação. Então, se você não pula. Por isso que Allan Kardec falou 1, 2 e 3. Isso é uma sequência. Então, eu vou, por exemplo, se eu vou numa subjugação moral, se eu for falar alguma coisa ofensiva para alguém, é porque eu estou em absoluta certeza que aquilo está certo. A absoluta certeza vem da fascinação. Entenderam ou não? Então, não se pula. Esse é um processo. A auto-obsessão simples, fascinação, subjugação e agora complexa. Tudo bem por hoje? Semana que vem a gente continua esse assunto, tá? Porque aí eu vou falar um pouco mais sobre a apometria daí, vou falar de novo sobre algumas situações e vou continuar esse assunto, chamado obsessão. Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, por essa oportunidade, por esse tratamento, por essa alegria de estarmos juntos, nessa existência, nesse local, nesse momento, alimentando o nosso espírito, ressignificando os nossos conceitos e preconceitos, ampliando um pouco os nossos horizontes, tendo a certeza que em momento algum estamos desamparados. As nossas companhias espirituais do plano maior, começando pelo nosso anjo da guarda, não nos abandona nunca. Somos nós que nos auto-abandonamos. E à medida que nós vamos entendendo um pouco melhor de todo esse processo, encontramos em Jesus, através das suas lições, dos seus exemplos, do seu comportamento, que podemos sim sermos felizes, encarnados num planeta de provas e expiações. Temos equilíbrio emocional, serenidade, alegria, para passarmos por momentos delicados, com menos impacto, com menos desequilíbrio. Mas à medida que nós vamos nos espiritualizando, vamos entendendo um pouco melhor sobre nós mesmos. O grande segredo é o ser humano conhecer a ele próprio, dos seus sentimentos e pensamentos, das suas atitudes, da posição que ele escolhe, da gratidão, de um processo de perdão e da oportunidade de trabalho que sempre acontece. Que assim seja.